Valendo. E aí galera, beleza? Agora nós faremos a seguinte coisa: vamos colocar em prática as transformações da matéria, ou seja, calor sensível, calor latente, quando eu uso um, quando eu uso o outro, ou se os dois eu uso de uma vez só. Por exemplo, nós vamos colocar um problema aqui, mas antes a gente tem que definir a seguinte coisa: como que eu meço o calor sensível e o calor latente? Lembre-se que são energias, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Calor sensível. Quantidade de calor sensível depende da massa, depende do calor específico da substância e da variação de temperatura. Ou seja, ele está atrelado diretamente ao ganho de temperatura, tá? Claro, também a quantidade de matéria, né, que vai aumentar de temperatura, e a especificidade do material, calor sensível dele, beleza? De certa maneira, ele está agregado à temperatura. Lembra? Calor sensível depende da temperatura. E o calor latente? O calor latente, ele depende da massa e de um fator que significa calor latente da substância, tá? Logo, logo vocês vão entender o que é isso aqui. É um valor tabelado, beleza? Assim como o calor específico também. Então, vamos lá. Eu quero pegar 100 gramas de gelo. 100 não, 100 é pouco, né? 200 gramas de gelo e quero fazer isso virar vapor. Agora faltam as temperaturas. O gelo que eu tenho está a menos 2 graus Celsius, tá? E eu quero transformar todo esse gelo a vapor a 102 graus Celsius. Tudo bem? Então vamos saber o que vai acontecer. Bora nessa? A primeira fase é a seguinte: você vai sair você tem gelo e você vai sair de menos 2 graus Celsius para 0 graus Celsius. Por que para 0 graus Celsius? Porque quando chegar em 0 ele começa a derreter. Lembra do diagrama de fase do vídeo anterior? Se não sabem, dá uma olhadinha lá no vídeo. E aí o que vai acontecer? Esse calor é do tipo sensível, porque está mudando a temperatura. Beleza? Então vamos lá. Cálculo, que é igual quantidade de massa, 200 gramas. 200. Alguns alunos questionam: professor, não seria em quilos aqui? Em mecânica você usa quilo, tá? Você está falando de joule, aqui você está falando de caloria, portanto em grama. 200 vezes. Qual é o calor específico do material gelo? Resposta: 0,5. É tabelado esse valor, tá? Vezes variação de temperatura. Variou 2 graus. Portanto, aqui você tem metade de 200, 100. 100 vezes 2, 200. Você usa 200 calorias nessa etapa. Etapa 1 completa. Etapa 2 agora. A etapa 2, você vai transformar gelo em água, ou seja, calor latente. Então, a etapa 2 vai ser latente. Portanto, calor latente é massa vezes valor tabelado do calor latente. Passagem de gelo para líquido. Ou seja, massa, 200 gramas. Calor latente de fusão, 80 calorias para cada grama. Tudo bem? Isso aqui é um valor tabelado também. Ou seja, você vai usar 8 vezes 2, 16, 1, 2, 3 zeros, calorias. Olha a quantidade de calorias, hein? Porque aqui você está rompendo ligações intermoleculares. Sentiram como é que é alta a energia usada para isso? E aí, agora a fase 3. Agora você tem só água. Você tem só água a 0 graus e quer fazer ela ir para 100 graus. Então você vai usar calor sensível, ou seja, água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Vamos embora nessa? Quantidade de calor é massa, 200. Calor específico do material, água, 1 vezes variação de temperatura, 100. Esse cálculo, portanto, dará 20.000 calorias. Para você fazer 200 gramas de água sair de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, você precisa de 20.000 calorias. Então esse foi o cálculo 3. Agora você tem água a 100 graus Celsius e vai fazer substância água passar para vapor.
a 100 graus Celsius. Ou seja, mudança de fase. Você está rompendo ligações intermoleculares. Você está evaporando água. Calor do tipo latente. Bora nessa. Q é igual massa 200. Calor latente de vaporização da substância água 540. Portanto, nós teríamos 4 vezes 2, 8, 5 vezes 4, ou 5 vezes 2, 10, 1, 2, 3 zeros, 108.000 calorias. Galera, é caloria pra caramba. Reparem, você usou só 16.000 calorias no anterior para fazer gelo virar água. Agora, para fazer água virar vapor, você usa mais ainda energia. Reparem só na quantidade, tá? É mais difícil, portanto, você fazer água virar vapor do que gelo virar água. É só você dar uma olhadinha aí nas temperaturas. Aliás, nas calorias, né? A quantidade de energia que você utilizou. Agora, quinto e último cálculo, porque nós falamos que iríamos a vapor a 102 graus Celsius. Portanto, você vai fazer uma elevação de temperatura. Você tem só vapor a 100 graus Celsius e vai fazer esse vapor ir para 102 graus Celsius. Calor do tipo sensível. Portanto, vamos lá. Nós temos vapor saindo de 100 graus Celsius e indo para 102 graus Celsius. Como é que eu faço isso? Quantidade de calor, massa, calor sensível, variação de temperatura. E aí qual é a massa que você tem? 200. Calor sensível da substância vapor é 0,5 aproximadamente, igual a do gelo, tá? Outro valor tabelado, vezes quantos graus Celsius variou aqui? Variou 2 graus Celsius, ou seja, vezes 2. E aí, por incrível que pareça, metade de 2 é 1, 200 vezes 1, 200. Isso vai dar apenas 200 calorias, beleza? Então, fizemos um cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos, 4 cálculos, 5 cálculos para fazer gelo virar vapor, certo? Passando pelas seguintes situações. Primeiro, gelo indo para 0 graus. Depois, mudança de fase. Segunda. Terceira, água de 0 graus para 100 graus Celsius. Quarta, outra mudança de fase. E quinta, vapor saindo de 100 para 102 graus Celsius. Repare que isso é um exercício bem específico, tá? Você vai utilizar isso conforme for lhe pedido. Beleza, galera? Forte abraço para vocês!